Olá, galera. Boa tarde, né? Sabadão. Estamos de volta, né? Aulas gravadas, tá certo? Antes de tudo, espero que todos vocês se encontrem bem, né? Assim com seus familiares, que ninguém tenha sido contaminado pelo vírus, né? E que todos estejam com saúde, né? E nós estamos aqui de volta, né? Tivemos essa parada aí momentânea por um período, né? Em virtude inicialmente daquele recesso, né? Que nós tivemos aí de 10 dias mais ou menos. Depois, porque a gente fez aquela opção, né? De postar no Sigeduc, no Geografando, slides e posteriormente questões, né? Com relação a live, né, aulas ao vivo, nós só fizemos uma, que vocês devem recordar, que foi aquela do YouTube sobre industrialização. Considerando a enquete que eu disponibilizei para vocês, para todos os terceiros e também para os segundos, foi a grande maioria deu preferência às aulas gravadas, tá certo? Por isso que eu estou aqui agora, né, com vocês. Também porque as aulas digamos assim, por conferência, tá certo? As lives por conferência, houve muitos problemas, né? Alguns professores se adaptaram bem, se adequaram, outros nem tanto, e eu fiquei observando as experiências dos colegas. E como eu vi muitas reclamações, né? Alguns alunos aceitaram de boa, outros nem tanto. Então, enfim, considerando tudo isso e a votação de vocês, que foi a grande maioria, parabéns aí ao terceiro ano técnico, que apesar de ser uma turma pequena, com apenas 16 alunos, 17, se não me falha a memória, é sempre a turma muito participativa, tá certo? Não, terceiro ano técnico, uma turma que só tem 17 alunos, porque teve a maior participação de votantes. Não só de votantes, mas também na confecção das tarefas. Por isso, eu fico feliz, né? Queria que todas as turmas participassem mais. Infelizmente, existem as particularidades de cada um, os problemas de cada um. Não creio que justifique, né? Porque nós fazemos um esforço danado, né? Para trazer as aulas, os conteúdos para vocês de boa. Então vamos lá, galera. Sem mais blá blá blá, sem mais delongas, vamos começar urbanização. Gente, antes, porém, só um aviso. Tudo indica que a gente vai ter aí umas aulas, umas lives, né? Por videoconferência, mas vai ser no método de aulões, tá certo? Só para os terceirão, tá certo? E ainda será decidido com mais detalhe, resolvido esse dia, tá certo? Mas a minha aula diretamente com vocês serão gravadas como vocês assim escolheram, né? Porque essa foi a escolha que vocês fizeram, né? A opção de vocês, tá certo? Então eu vou respeitar. E outra coisa, no caso dos aulões, né? Não será só eu, será eu mais 2 ou 3 professores. E aí a gente vai ver da melhor forma possível se vai ficar contente, né? Espero que sim, espero que todos participem, que todos se empenhem, afinal de contas vocês são terceirando, vocês são concluintes, vocês estão a um passo da academia, né? Isso vocês têm que dar um gás, um pouco mais, ok, gente? Aquela frase de sempre aqui na minha camisa, ó, quem pensa diferente não é meu inimigo, ok? Então vamos lá. Gente, urbanização é um tema bastante recorrente. Por quê, galera? Porque ele todo ano é cobrado no Enem, certo? Todo ano urbanização é cobrado no Enem. Não só em geografia, tá certo? Mas como também em outras áreas de conhecimento. E, inclusive, mobilidade urbana, tá certo? Um tema que a gente sempre espera que seja a redação do Enem. Mobilidade urbana, que tem sido um tema bastante discutido, não só no Brasil, mas como também no mundo todo, tá legal? Também envolve química, por conta das reações químicas, né, de chuvas ácidas e de outros elementos químicos que são jogados na atmosfera em virtude de ações que são realizadas nas cidades.
assim também como a questão da inversão térmica, não é isso? E efeito estufa. Também é um tema que vai servir para a biologia, para a questão do saneamento básico, do tratamento de água, de esgotos, né, de lixões, de aterros sanitários. Então é um tema muito recorrente e eu espero que vocês aproveitem ao máximo. Esse slide aqui, galera, ele tem 53 laudas, tá certo? Então eu vou dividir ele em duas partes, ok? Eu nem cronometrei o tempo, tá certo? Mas eu vou esquecer o tempo e vou me dedicar na metade do slide. Quando chegar no slide 26, tá certo? A gente para e deixa para outra aula, tá certo? As outras 26 laudas. Correto? Então vamos lá. Passando isso aqui, que você já sabe, né? Tranquilo? Vamos lá. Gente, urbanização, quando a gente fala em urbanização, tem em mente o seguinte, que urbanização significa o crescimento da cidade, maior do que as áreas rurais, tá certo? E esse crescimento das cidades, mais acelerado do que as áreas rurais, se dá sobretudo em virtude de um fator, que é a industrialização, tá certo? Então, esse fomento, tá certo? Que as cidades têm e que oferecem como fator de atração, porque a urbanização sempre tem fator de atração, como tem fator de repulsão. A gente vai estudar isso no decorrer dessa aula, se não de hoje, da próxima, ok? E vamos lá. Então, a industrialização, gente, é o principal fator de atração, ok? Para o processo de urbanização, que no conceito simples, nada mais é do que o crescimento da população urbana ou das cidades maior que a população rural, que são atraídos pela industrialização, em busca de emprego e renda. Sobretudo, aqui no Nordeste, das condições da população rural é bastante castigada em virtude das estiagens. Embora esse é um processo que não ocorra só no Nordeste. Eu estou falando do Nordeste, que é a nossa região, desculpe essa citação aqui, tá certo? As pessoas buscam a cidade em busca de condições de emprego, de renda e também de estudo, não é isso? É onde se oferece, onde você vai encontrar escolas, universidades, faculdades, tá certo? Então, a urbanização se dá em fator disso aí, tá certo? As pessoas buscam, sobretudo, pela industrialização. Se não houvesse industrialização, gente, o processo de urbanização seria muito lento. Tanto é assim que as primeiras metrópoles, certo? Surgiram a partir do século XVIII com o advento da Revolução Industrial. Até aí tá tranquilo, né? Vamos adiante aqui. Aqui nesse quadro, tá certo, gente? Eu vou afastar aqui um pouquinho aqui, para que vocês enxerguem melhor aqui, ó. Ok? Visualização tranquila. Você observa aqui que eu coloquei aqui, esse foi os dados mais atualizados que eu tinha, tá certo? Eu encontrei, que eu busquei, porque como eu falei para vocês, eu me preocupo demais com atualização de dados. Não adianta eu dar a mesma aula de urbanização que eu dei o ano passado. Por quê? Porque esses dados, eles se alternam sempre. Então você vê aqui, ó, aglomerações urbanas com população superior a 5 milhões de habitantes, certo? Em 2014, segundo a população, em 1990, 2014 e 2030, certo? Então, em 2014, o dado mais recente, foi feito essa avaliação, né, tomando por base 1990 e uma projeção para 2030. Portanto, esses são os dados mais recentes. Você vê aí que, em primeiro lugar, Tóquio, continente asiático. Tóquio já vem defendendo essa primeira posição há décadas. Primeiro porque é uma cidade muito industrializada. Não é isso? Não, e indústria de todo segmento, tá certo? Sobretudo indústria moderna, avançada, indústria de ponta. Ok? Depois você vê aí Delhi, né, na Índia, Xangai, China, a cidade do México, aqui é a da América, não é isso? É a primeira, né? Quarto lugar aqui aparece. E em quinto lugar, a nossa São Paulo, que também vem
defendendo aí essa posição já há algum tempo, tá certo? E aí ele dá uma projeção, galera, tá vendo? Tá vendo só? Cidade e o país, não é isso? Cidade e o país. Aí ele diz a população de 90, 2014 e uma projeção para 2030. Então você vê 32 milhões, não é isso? Seria a população em 90 de Tóquio, no Japão, não é isso? Que em 2030 possivelmente estará com 37 milhões. É isso? Quando você chega aqui em São Paulo, Brasil, né? Então, por aqui para São Paulo, que é o que nos interessa, 90, 14 milhões, né? Depois passou para 20 milhões, não é isso? E uma projeção de 2030 para 23 milhões. Ok, gente? Mas uma curiosidade. Observem, tá certo? Observem isso. Que a maioria dessas cidades se encontra no continente asiático, tá certo? Não vejamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só a Índia participa aqui com 1, 2, 3. Só ainda a Índia participa com 3 cidades, de um total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ou seja, a Ásia, por ter os países mais populosos do mundo, como é o caso de Índia, China, Indonésia, não é isso? É um continente que concentra o maior número de cidades em aglomerados urbanos. Ok, galera? Vamos adiante. Que você não quer passar, cara? Opa, aqui voltar, passou. Galera, isso aqui é apenas uma vista, tá certo? Uma vista de satélite e uma vista aérea, tá? Ok? Só para você ter uma ideia aqui, quando a gente olha para Tóquio, essa mancha clara é exatamente a mancha urbana, tá certo? Tem poucas vegetações nas áreas periféricas, não é isso? E um clarão aqui, que é exatamente onde se concentra a área urbana, certo? Aqui é uma vista aérea, né? Cidade bastante edificada verticalmente. Mais adiante você vai ver aqui São Paulo, né? Nossa, São Paulo, olha só, São Paulo aqui tem esse clarão aqui, mas São Paulo, como nós tínhamos a serras, não é isso? Áreas de floresta, tá vendo? Ainda existe alguma preservação, são matas também que são preservadas, não é isso? Que são monitoradas. Então esse verde que você fala aqui, a gente chama de Serra do Mar e Serra da Mantiqueira, não é isso? São matas que são preservadas ainda. São Paulo, né, a cidade que não pode parar, não é isso? E aqui é uma foto mais antiga, né, que é um cartão postal de São Paulo. Ok, gente? Só para ilustrar. Vamos lá. Maiores aglomerações do mundo, gente. Esse gráfico aqui, né? Você tem aqui um mapa em planisfério, não é isso? Para você visualizar, as bolinhas vermelhas aí são as aglomerações superiores a 10 milhões. São, portanto, é onde se concentra, não é isso? As bolinhas vermelhas é onde se concentram as maiores aglomerações urbanas. Começando aqui pela nossa América, nós temos aqui a cidade de Nova York, Los Angeles, México, é isso? Cidade do México, São Paulo e Rio de Janeiro e Buenos Aires, certo? São as aglomerações superiores a 10 milhões. Na África não vemos nenhuma, na verdade, continente africano. Já na Oceania também não, que basicamente é formado por Austrália, Nova Zelândia, basicamente são as duas principais cidades. Né? Depois vem Papua Nova Guiné e outra cidade em menor expressão. Mas quando você chega aqui na
Ásia, aí você vê o aglomeradinho de vermelho. Quanto maior a bola vermelha, maior a população. Mas saiba que todas são superiores a 10 milhões. Então, onde estão as maiores aglomerações urbanas, como já tinha falado para vocês no mapa, naquela tabela anterior, estão na Ásia. E esse gráfico é bem ilustrativo, não é verdade? Chegando aqui nas bolinhas laranja, são populações entre 8 e 10. Certo, gente? Acima de 8, tá certo? Inferior a 10. E aqui na América não encontramos nenhuma laranjinha. Na África já encontramos algumas, não é isso? Olha aí, ó. Na África nós já temos algumas aqui, tá certo? Cairo, né? No Egito, por exemplo, não é isso? Temos na Europa, nós já temos alguma, não é isso? Temos Moscou aqui na Rússia, né? Temos Paris, né? Londres, Istambul na Turquia, algumas aqui também na China, algumas laranjinhas aqui na China, Manila, né, que é nas Filipinas, e finalmente entre 5 e 8 milhões, aí nós temos bastante, né? Bogotá, Lima no Peru, Bogotá, Colômbia, né, Lima e Santiago aqui na América do Sul, não é isso? Chicago aqui na América do Norte, e aí nós temos cidades também aqui na Europa, não é isso? Na Ásia, bastante bolinha, ou seja, a concentração de bolinha entre 5 e 10 milhões sempre são majoritárias na Ásia. Continuamos. Consequência da urbanização, gente. Eu falei para vocês que existem os fatores de atração e os fatores de repulsão. Os fatores de atração são os lados positivos da urbanização, que é a oferta de emprego, oferta de trabalho, oferta de estudo, melhores condições de vida e serviço, certo? Embora isso não é alcançado por todos, certo? Os problemas dessa urbanização, gente, elas são muito mais graves nos países pobres, como o nosso Brasil, né? Nós fizemos a curva de um país rural para um país urbano lá na década de 60, 70. Né? Entre a década de 60 e 70, o Brasil deixou de ser urbano, ou melhor, deixou de ser rural e passou a ser urbano. Porque a industrialização chegou para nós, basicamente, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Assim, com intensidade, não é isso? Foi quando a industrialização, né? Que basicamente a Revolução Industrial surgiu na Europa, não é isso? Na Inglaterra, lá no século XVIII. Somente 200 anos depois, século XX, é que essa industrialização vem chegar com mais intensidade para nós. E com todos esses problemas dos países pobres, falta de políticas agrícolas que prendesse o homem no campo, tá certo? Sobretudo em região de estiagem, como a nossa, né? Na época também o Centro-Oeste tinha esse problema, na região Norte também. Essas políticas agrícolas, a ausência dessas políticas agrícolas, né? Provocava o êxodo rural, não é isso? Então, isso são consequências da urbanização, tá certo? Que faz com que as pessoas deixem a área rural e migrem para a área urbana. Falta de investimento em infraestrutura urbana, gente, isso é outro problema seríssimo, porque quando não tem investimento na infraestrutura urbana, que inclusive foi uma atividade, né, que eu encaminhei para vocês, no Manto Base Caicó, né, é um problema, porque há um aglomerado de gente sem a estruturas mínimas de saneamento, de água, oferta de energia elétrica, de estradas, né, principalmente as chamadas contradições urbanas. Né? O que são essas contradições urbanas? Né? São os fatores de repulsão em detrimento da atração. Não é isso? Atração é emprego, renda, estudo, não é isso? Mas a reboque traz esses problemas, são as consequências. Não é isso? A causa é o êxodo rural, não é isso? Mas as consequências, está vendo aqui? A degradação ambiental, tráfego congestionado, violência, poluição, lixo, etc, etc. Ok? E o que seria uma rede urbana, gente? Não confundir rede urbana com hierarquia urbana. São dois conceitos distintos.
Rede urbana, né? Eu digo aqui que é um sistema de relações políticas, econômicas e culturais estabelecidas num determinado espaço, tá certo? Eu posso dizer que existe uma rede urbana entre Natal, né, isso, e a Grande Natal, onde eles estabelecem entre si uma relação, não é isso? De trocas, né? De ações comerciais, industriais, públicas, de serviço. E também essa rede urbana é uma subordinação do campo e de pequenas cidades a metrópoles. Trazendo para Caicó, para ficar melhor compreensível. O homem do campo, tá certo? O que ele produz aqui, seja a criação bovina, né, isso, a carne de sol, tão conhecida nossa, né, a nossa pecuária leiteira, né, o queijo de coalho, o queijo de manteiga, a própria manteiga, não é isso? Ele depende das cidades, polo, no caso de Caicó, Caicó não é uma metrópole, né, isso não é nem uma região central, nem uma capital, é apenas uma cidade polo, mas essa subordinação, não é? Isso forma uma rede. Manhoso, Sabugi, Lajinha, não é isso? Essa produção, ela não é consumida por essas comunidades, ela precisa da cidade polo para escoar a sua produção, que excede o consumo local. Tá legal? Bom, e para milhares de cidades pequenas, há poucas metrópoles, ok? Daqui a pouco a gente vai ver direitinho esse conceito de metrópole. E na medida, gente, como eu falei para vocês, a Revolução Industrial surgiu no século XVIII. E foi a Revolução Industrial que introduziu as primeiras metrópoles, não é isso? Quando o pessoal abandona a zona rural e vai para a cidade em busca de trabalho. E quanto mais o capitalismo ele se desenvolve, tá certo? Mais intensa, mais integrada é essa rede urbana. Por quê? Porque o capitalismo une, ao mesmo tempo que une a cidade, ele quebra as fronteiras. Não é isso? Então, não é difícil você encontrar alguém nas áreas periféricas de uma cidade como Caicó, ou até na área urbana ou rural, introduzido dentro do sistema capitalista, né? Dentro do sistema dessa revolução tecnológica hoje, né, capitalista, que é aproximar as pessoas através de um dispositivo móvel, que é um celular, ou através de um notebook. Muitas pessoas até fazem atendimento na zona rural para a zona urbana através de um aplicativo. Não é verdade? Então quanto mais se desenvolve o capitalismo, mais essa rede urbana fica integrada. Então, rede urbana nada mais é do que essas relações políticas, econômicas e culturais que se estabelecem dentro de um espaço. Eu dou exemplo de Natal, eu dou exemplo de Natal e Grande Natal, e de Caicó, que é uma cidade polo aqui do Seridó Ocidental, com os demais municípios no seu entorno, assim como as áreas rurais. Isso é uma rede urbana, é um estabelecimento de relações comerciais que a cidade estabelece, certo? Entre si, da menor para maior e vice-versa. Bom, gente, eu coloquei esse link, não sei se vocês tiveram a oportunidade já de visitar, do YouTube, que de uma forma bem atraente, não é isso? Tá? É um musical com imagens, né? De todas as maiores áreas urbanizadas do mundo, não é isso? As 10 maiores áreas mais urbanizadas do mundo. E o Brasil lá, você vai ver que está entre elas com uma urbanização em torno de 88%. É muita coisa, né? Ou seja, significa dizer que de cada 100 pessoas, de cada 100 brasileiros, 88 residem na cidade. E apenas 12 residem nas áreas rurais. Vamos adiantar, né? Mega cidade, gente. Mega cidade
são cidades que têm aglomeração superiores a 10 milhões de habitantes, que vocês já viram naquele mapa anterior, não é isso? A gente poderia citar aqui no caso do Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro, não é isso? Cidades com aglomerações superiores a 10 milhões de habitantes são consideradas mega cidades. Mantenha esse conceito aí bem tranquilo para vocês não se confundirem com metrópoles, né? Metrópoles são cidades com aglomerações superiores a 1 milhão de habitantes. A gente já chama de metrópoles. Mas a mega cidades superiores a 10 milhões. Ok, galera? Os estudos preveem que para 2020, certo? Que este ano, essa projeção foi feita lá em 2010, há 10 anos atrás, que em 2020 apenas 3 cidades de países ricos, desenvolvidos, estariam na lista das 15 maiores aglomerações do mundo. Não é isso? Hoje nós temos Tóquio, né? Nós temos Nova York, Los Angeles, Seul, não sei se está entre essas 10 milhões, basta a gente retornar lá, né, que a gente vê aqui, ó, aquelas aglomerações, só para a gente deixar a coisa bem amarrada, certo? As maiores aglomerações do mundo, ó, vamos falar aqui de 2014, né, que é a nossa previsão aqui, ó. Vamos falar dos países ricos. Tóquio, Nova York, ó, Los Angeles nem aparece aqui, tá vendo? De países ricos, estamos falando de países ricos, tá certo? Mas aqui é superior a 5 milhões, né? E lá é superior a 10 milhões. Então Los Angeles aparece quando a gente fala em superior a 10 milhões, né? Porque Los Angeles não aparece aqui, ó, certo? Mas ela já aparece hoje com mais de 10 milhões de habitantes, certo? Mas aqui ela não está entre as primeiras, não é isso? Entre essas 10 primeiras, mas ela aparece. Se fosse colocar aqui 20 cidades, iria aparecer Los Angeles. Então, dentre essas aqui, quem são países ricos? Certo? Aglomerações superiores a 5 milhões. Quem são? Japão. A China ainda não é considerada um país rico, por questões que eu já falei para vocês, de desigualdades sociais. Agora tem uma economia muito forte. Japão de novo, ó, Osaka, é isso? Nova York, Estados Unidos e só, certo? São as que aparecem aqui. 1, 2, 3. Com Los Angeles seria 4. Mas voltando lá para a aula aqui, ele diz que entre as 15 maiores, não é isso? Apenas 3 serão de países ricos: Tóquio, Nova York e Los Angeles. Portanto, Osaka, no Japão, já deve ter saído dessa lista. Não é isso? Por quê? Porque foi ultrapassada por países em desenvolvimento, principalmente países asiáticos em desenvolvimento. Ok? A gente vê aqui também, né, que 300 cidades atuais no mundo todo, né, tem mais de 1 milhão de habitantes. Isso significa dizer que, a grosso modo, que nós temos, portanto, mais de 300 metrópoles. Opa, deixa eu ver aqui. 20 cidades atingiram a marca de 10 milhões de habitantes ou mais. Significa dizer que nós temos 20 mega cidades e 300 metrópoles. Não pode confundir esse conceito, viu, galera? Mega cidade acima de 10 milhões, metrópole acima de 1 milhão. Continuando, essa é uma questão que eu não vou passar para vocês, para a gente não perder tempo, adiantando, vamos em frente. Depois dessas questões eu vou passar para vocês como atividade, tá certo? E aqui 2 conceitos legais: metropolização e megalopolização, certo? Aqui está como megalópole apenas, mas é metropolização e megalópole. Pode chamar de megalópole. Vamos lá. O que seria essa
megalópole. Essa megalópolis são junção de várias metrópoles articuladas entre si, né, formando um cinturão entrelaçado. Elas são independentes do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de sua soberania, de autonomia territorial, mas elas estão entrelaçadas no mesmo cinturão, como se fosse uma junção, tá certo? Mas a gente chama de união de metrópoles, não é isso? União de metrópoles vai formar uma megalópolis. Então, a metropolização, que eu já disse, né, surgiu lá a partir da Revolução Industrial, ok? São grandes cidades, não é isso? Que têm uma grande importância cultural e política e que tenha mais de 1 milhão de habitantes. E as megalópolis são os espaços articulados com grandes áreas urbanizadas, olá, polarizada por metrópoles. Polarizada por metrópoles. É quando existe encontro físico entre metrópoles. A gente chama de megalópolis. Rio em São Paulo poderia ser um exemplo, poderia não, é um exemplo de megalópole brasileira. Que elas estão praticamente ali, ó, sem fronteiras. Portanto, elas são articuladas. Elas são muito dependentes uma da outra de comércio, serviço, transporte, ida e vinda diariamente. Ok? Adiantando aqui, nós estamos no slide 13, eu estou controlando isso, que é para a gente não exceder o slide 26. E também para a aula não ficar muito extensa. Então, alguns exemplos de megalópole, gente. Ó, Wash é assim chamada no mundo todo, né? Porque envolve todas essas cidades aqui, ó. Washington, Baltimore, Filadélfia, Nova Jersey, New York e Boston. Então, de Boston a Washington, é isso? De Boston a Washington, nós temos esse cinturão de cidades aqui, todos são metrópoles, certo? Ó, mas que estão muito articuladas entre si, que praticamente não existem fronteiras entre elas. Vocês estão entendendo bem, né? Já falamos de metrópole, já falamos de megacidades, estamos falando agora de megalópolis. E dá para não confundir esses conceitos. Outro exemplo no Japão de Tóquio e Osaka, chamado também de Tóquio caído, que envolve Tóquio, Nagoya, Kobe, Kyoto e Osaka. Outra megalópole americana, Tiflis, que envolve aqui Cleveland, Detroit, Chicago e Pittsburgh. Tiflis quer dizer Chicago a Pittsburgh. Tóquio, Osaka e Boston, Washington. Isso é um exemplo de megalópole. Ok? Aí nesse mapa, né, dá para você visualizar a localidade, é isso, ó, de cada megalópole dessa, certo? Que é a Sansan, que é São Francisco e San Diego, não é isso? Na costa oeste dos Estados Unidos, não é isso, ó? Ok? Tiflis, que é Chicago e Pittsburgh, tá certo? Aqui no centro leste dos Estados Unidos. Boston, né? Não é isso? Aqui na costa leste, ó. Boston e Washington. Aqui é do Japão, não é isso? Ó, o Japão é praticamente, né? Esse aqui é o território do Japão, certo? E aqui fica a localização de Tóquio e Kitakyushu, que também forma uma megalópolis. Dando continuidade, né? Mais um conceito, cidades globais. E aí eu vou dar uma paradinha para chamar a atenção de vocês uma coisa. Cuidado, vamos lá. Metrópole. Cidades com serviço especializado de grande influência financeira na sua região, com mais de 1 milhão de habitantes. Megacidades. São cidades com população superior a 10 milhões de habitantes. Megalópolis. Articulação em um espaço geográfico, não é isso? De mais de uma metrópole, não é isso? Isso forma uma megalópole. E cidades globais? Gente, cidade global, ela não se caracteriza pelo número de habitantes. Claro que geralmente são cidades populosas, mas não necessariamente tem que ser uma megacidade. Elas são metrópoles. Atenção, as cidades globais, elas são metrópoles, mas não são obrigadas a ser megacidades. Porque as cidades globais, elas são assim classificadas pela sua importância econômica, financeira,
cultural, política e geopolítica, certo? Por quê? Porque essas cidades é que comandam o processo da globalização no mundo. Essas cidades geralmente possuem sede de grandes empresas, tanto de tecnologia, como de setor bancário, de serviço, como de indústria. Então, essas cidades globais, elas são interligadas no conceito que também pode ser chamado de arquipélago metropolitano. Tranquilo, gente? Cidades globais não têm relação com a sua população, diferente de megacidade. A megacidade, o que caracteriza ela é o tamanho da sua população, superior a 10 milhões. Já as cidades globais, ou também chamada de Global City, ela dá-se pela sua importância e pela sua influência no mundo todo. Seja influência comercial, industrial, financeira, de serviço. Ok, gente? E política, sobretudo. A Global City, que é a mesma coisa de cidade global, tá aí, ó. O mapinha aí tá bem bacana, né? A alfa, né? Essa é a classificação das cidades globais. Ela pode ser alfa, beta e gama. Isso é a sua importância hierárquica. As alfa têm maior importância, né? Como alfa, a gente pode citar aqui Londres, Paris, Nova York e Tóquio. Percebam que dessas 4 cidades globais, ou Global City, Londres e Paris não são megacidades, não é isso? Não são megacidades, mas são cidades de importância global. Londres e Paris têm uma importância enorme. Lá são cidades que têm sede de grandes empresas de tecnologia, de ponta ou avançada, de grandes indústrias automobilísticas, grandes centros financeiros, bancários, e também pela sua importância política. É isso? Pela sua importância política. Beta, que é um nível inferior de importância, você temos aqui na América a cidade do México e São Paulo. Essas duas, beta na América do Sul, tá certo? Aliás, na América, né? Temos Pequim, né, capital da China, né, que até o ano passado estava na categoria gama, mas dado esse crescimento industrial que teve, né, a China, deixando o Covid à parte, né, ela é considerada hoje uma cidade beta, ok, gente? E também Sydney, na Austrália. E cidade gama, nós temos a Buenos Aires, que é a nossa vizinha aqui, né, na Argentina, a cidade do Cabo, na África do Sul. Ok, gente? Só alguns exemplos, certo? Tem muito mais. Vamos lá. Aí aqui eu faço uma relação que não necessariamente você precisa decorar isso, que você, quando você decora, você não aprende. Eu sempre uso essa máxima. Nós já estamos no slide 18. No nível 1 das cidades globais, nível 1, as mais, né? Então, a gente pode chamar aqui de top full, né? Top full, as 4 acima, né? Seria Londres, Nova York, Paris e Tóquio. No nível logo a seguir, Seul, Coreia do Sul. O terceiro nível viria Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Los Angeles, Milão e Singapura. Singapura, gente, é menor do que Natal. Natal já é menor do que Caicó, né? Singapura ainda é menor do que Natal, porque Singapura ela não tem área rural. É uma cidade-estado. Só tem área urbana. 100% da população é urbana. Mas é um centro financeiro tecnológico muito avançado. Certo? Essas são as cidades globais alfa. Certo? Depois aqui, as 4 mais importantes, não é isso? As 4 mais importantes. Deixa eu ver aqui, voltar um pouquinho. As 4 mais importantes. Deixa eu só reduzir aqui para a gente ver o nome das 4, né? Nós temos aqui, ó, Paris, Nova York, Londres e Tóquio. Ok, gente? Essas 4 aí, tá certo? Já vem há muito tempo aí nesse top 4, sem adversário por enquanto. Seul tá ali, muito próximo desse nível aí, viu?
Depois vem as cidades globais betas, aí eu cito algumas, certo? No primeiro nível nós temos São Francisco, Estados Unidos, Sydney, na Austrália, depois vem no nível 2 Bruxelas, Cidade do México, e aparece aqui São Paulo, certo? Então São Paulo está no nível 2 entre as cidades beta, acima de duas importantes cidades chinesas, não é isso? Pequim e Xangai. E finalmente as cidades gama, né? Que é um número maior de cidades, né? Dada a sua importância ter uma incidência menor do que também as outras, certo? Aí eu não vou citar porque são muitas cidades, certo? A gente tem que avançar. Aqui nós temos outra questão, tá certo? Que eu não vou discutir essas questões, porque possivelmente eu vou usar essas questões como atividades avaliativas para vocês, ok? E nós estamos aqui, chegamos ao slide 23. Tá certo? Eu não estou cronometrando o tempo, mas eu creio que nós já passamos de meia hora, certo? Metropolização e pobreza no Sul, tá certo? Por que pobreza no Sul? Porque, como eu falei para você, gente, os efeitos da metropolização, da urbanização, foram muito mais graves nos países subdesenvolvidos. Por quê? Porque houve uma avalanche de pessoas em busca das cidades e que não estavam preparadas para receber tanta gente. Foi o que a gente chama de crescimento macrocefálico, crescimento desordenado, certo? Então, no Sul, quando a gente fala no Sul, gente, a gente está falando abaixo da linha do Equador. Lembre do mapa mundo que você estudou lá no primeiro ano. Abaixo da linha do Equador, nós chamamos países do Sul. É isso, acima da linha do Equador, nós chamamos países do Norte. Tranquilo, né? Como eu falei para vocês, gente, a urbanização, ela desenvolveu-se, vamos falar de Brasil, que está no sul, né? Entre a década de 60 e a década de 70. Foi onde esse processo se acelerou. E aí as transnacionais, que é isso, vocês sabem, que eu sei que vocês sabem, são aquelas empresas que atuam no mundo todo, ou pelo menos em grande parte do mundo. Então, gente, essa urbanização foi que acelerou a metropolização. E causou alguns efeitos chamados de conurbação. Provavelmente, até essa aula, ou até esse slide, vocês ainda não tinham ouvido falar dessa palavra conurbação. Mais adiante a gente vai explicar isso, tá? Então, vamos lá. Se a gente fosse fazer assim um quadrilátero, não é isso? A gente diria que as cidades cresceram, não é isso? Tendo como processo de fomento às indústrias. É isso? Isso causou o quê? O êxodo rural. Não é verdade? Então vamos lá. Então seria industrialização, urbanização, metropolização. Essa é a sequência dos fatos, não é isso? Dos eventos. A industrialização, não é isso? Provocou o crescimento da população nas cidades, que a gente chama de urbanização, e que de urbanização avançou para metropolização. Então, só houve esse crescimento acelerado urbano por conta da industrialização. Então, a industrialização fomenta a urbanização, que causa o êxodo rural, que futuramente vai causar o que? A conurbação. É um processo que eu vou explicar mais adiante. Estamos no slide agora 24 e eu vou me referir aqui basicamente às causas e às consequências. Certo? Vamos lá. Causas da urbanização. O processo de industrialização, eu já falei, e o êxodo rural. É isso? São as causas da urbanização. É isso que a urbanização causa. O processo de industrialização e o êxodo rural. E quais são as consequências disso? Um crescimento urbano rápido e desordenado, criando um caos na infraestrutura urbana. Muitos não têm água potável, nem rede de esgoto, entre outros problemas, fruto dessa urbanização descontrolada. Segregação espacial nada mais é do que o espaço reduzido, dividido para um número maior, para um contingente populacional
muito grande. É diferente da área rural, né? Você tem espaço de mais e gente de menos. Não é isso? Nas áreas urbanas, como Natal, por exemplo, a gente vê, quem visita Natal sabe, estou dando Natal como exemplo, que é uma cidade que cresceu tanto que já não tem mais para onde crescer, a não ser no entorno de outros municípios vizinhos. Não é isso? Que é o que a gente chama de área periférica, né? Periférica, periferia, né? Que está fora do perímetro urbano, já adentrando para outras cidades vizinhas. No meu caso de Natal, com Macaíba, com Parnamirim, não é isso? Com São Gonçalo, com Extremóis. Então, hoje em Natal, essa segregação espacial é muito observada. Por quê? Porque existia uma grande especulação imobiliária, né? Os imóveis chegaram a um nível muito alto de preço, porque como Natal não tinha mais para onde crescer, as pessoas queriam morar em Natal, no perímetro urbano da cidade de Natal, então eles começaram a invadir as áreas mais pobres, as áreas de favela. E aí ficou aqueles condomínios enormes, fechados, com guarita, cerca elétrica, vigilante, etc. Tal, não é isso? Edifícios dentro, misturado com a favela. Quer dizer, junto, mas não misturada. Não é isso? A hipertrofia urbana, né? Essa hipertrofia é uma coisa que anabolizada demais, num espaço reduzido. A reboque trouxe poluição, marginalização, criminalidade, trânsito, enchente, etc. O que não ocorre em cidades que foram planejadas, como algumas cidades na Europa, e aqui no Brasil teve um caso de uma cidade que foi planejada, Curitiba, capital do Paraná, ela não sofreu tantos esses problemas. Por quê? Porque houve um planejamento lá, nos anos 90, né, de quem estava no poder, dos governantes, então eles cuidaram de planejar a cidade para um crescimento futuro. É o que a gente chama de plano diretor. É você planejar hoje para o futuro. E no Brasil, praticamente isso não foi feito. Chegando aqui no slide 25, galera, nós temos aqui, vamos iniciar basicamente urbanização brasileira, tá certo? Como eu já disse a vocês, lá naquele vídeo que está lá no YouTube, né, que eu deixei lá o link para vocês acessarem, o Brasil tem uma urbanização de 88%. É um país bastante urbanizado, certo? O IBGE, gente, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele diz o seguinte, que todo habitante residente na sede de um distrito, ou seja, de uma vila, ele é considerado urbano. Por isso que a população rural também, nesse novo conceito, foi ainda mais reduzida. Porque antigamente tinha-se a ideia de que eu não moro no perímetro da cidade de Caicó. Eu moro em Laxinha. Eu moro no Sabugi. Eu moro no Manhoso. Eu sou rural? Não. Segundo o IBGE, você, para ser considerado rural, você precisa ter uma atividade diretamente ligada, tá certo? À pecuária e à agricultura. Se você mora na sede do distrito, ali no entorno, fica a pracinha, a igreja, você é um comerciante, você é um professor, você é um eletricista, você é um mototaxista, você é um pedreiro, você é um marceneiro, você é um vigilante, um policial, que mora ali na sede do distrito, do Manhoso, de Lajinha, certo? Usando como exemplo, você não é rural. Rural é aquele pecuarista, aquele pequeno produtor, aquele trabalhador, aquele criador, aquele agricultor que tem trabalho diretamente ligado ao campo, às atividades agropecuárias. Isso é considerado rural. Tá claro? 13 cidades no Brasil hoje têm mais de 1 milhão de habitantes. Isso significa que nós temos 13 metrópoles. É isso? 90%, galera, 90% dos municípios do Brasil possuem menos de 50 mil habitantes. Caicó, não é isso?
Nós temos... Não, Caicó não, minto, esquece. Caicó tem mais, Caicó está com mais de 70, eu creio. Se não me engano, Caicó está com 72 mil habitantes. Caicó não está entre eles que tem menos de 50 mil habitantes, certo? Caicó tem mais. Caicó, se não me engano, tem mais de 70 mil habitantes, 72 mil, me falha a memória. 2 mil não prezando, mas você pode pesquisar. A Caicó tem mais de 50 mil. Creio que Caicó já tenha mais de 70 mil habitantes. 1176 tem menos de 2 mil habitantes. Sinceramente, cabe a nós. Eu não sei por quê. Deve se chamar de município uma população inferior a 2 mil habitantes. Isso não era para ser município. Isso era para ser distrito. Uma cidade com menos de 2 mil habitantes se chama de município. Com prefeito, vice-prefeito, vereadores, câmara, enfim, uma despesa danada para a nação, quando poderia ser agregada a um município maior. Mesmo de 2 mil habitantes é muito pequeno, gente, convenhamos. Só no Brasil mesmo, né, essas coisas. Gente, chegamos por fim ao slide 26, onde eu disse a vocês que eu ia encerrar, tá certo? Vou encerrar por aqui. Região metropolitana, gente, não é a mesma coisa de metrópole. Eu disse a vocês que uma metrópole tem mais de 1 milhão de habitantes, com serviços especializados e que tem grande poder de influência em seu entorno. Vamos dar um exemplo de Natal aqui, certo? Natal não é uma metrópole, porque Natal ainda não tem 1 milhão de habitantes. Mas Natal, ela tem um grande avanço de serviço especializado na educação, com várias universidades, certo? Tem serviços bancários públicos que influencia não só a Grande Natal, mas até o estado praticamente todo, não é isso? A sede do poder do governo está em Natal, a Assembleia Legislativa está em Natal, que é a capital. Então, Natal, ela exerce, tá certo, uma influência muito grande em seu entorno. E os municípios, que a gente chama de região metropolitana, são aqueles municípios interligados que superam 1 milhão de habitantes. Aí não é uma metrópole, é uma região metropolitana. Tendo como cidade central, não é isso? Cidade central, ou capital de centro, né? Natal. Então, Natal não é metrópole, mas a Grande Natal é uma região metropolitana. O que forma a região metropolitana de Natal? Natal, Ceará-Mirim, Panamirim, Macaíba, Extremóis, São Gonçalo, São José, tá certo? Isso é a Grande Natal. Então, a região metropolitana de Natal. Mas Natal sozinha, ela não é uma metrópole. Mas agregada aos seus vizinhos, ela ultrapassa 1 milhão de habitantes. Aliás, só Natal e Parnamirim, juntas as duas, já ultrapassa 1 milhão de habitantes. Então, conjunto de municípios integrados entre si que buscam soluções para problemas como transporte, segurança, saneamento básico, saúde, etc., em comum. Então, essas aqui, ó, essas manchinhas vermelhas, são as regiões metropolitanas do Brasil, certo? Natal, RN aqui, ó, tem apenas uma mancha, não é isso? Que é região metropolitana de Natal, Ceará, Maranhão, certo? Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais tem 3, né? Distrito Federal aqui, ó, um Distrito Federal de Goiás, São Paulo tem 3 regiões metropolitanas, Santa Catarina tem várias regiões metropolitanas, Rio Grande do Sul. Então, todas essas manchinhas vermelhas a gente chama de regiões metropolitanas. É quando vários municípios articulados entre si ultrapassam 1 milhão de habitantes. Bom, vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente fala sobre macrocefalismo urbano. Então, foi bom estar com vocês, né? Voltar com vocês, né? Dessa vez com aulas gravadas, mas, como eu disse, nós teremos algumas lives aí, mas somente para efeito de aulões, tá certo? Onde aí haverá uma participação de outros professores, né?
para a gente passar para vocês o melhor possível de um conteúdo discutido de forma interdisciplinar. Tranquilo? Até a próxima. Bom final de semana. Aproveitem, estudem e vamos seguir em frente. Apesar de tudo, vamos andar com fé. É isso, galera. Saúde para todos.